Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 22, verso de número 14, 15 e 16. Apocalipse, livro das revelações, último livro da Bíblia. Capítulo de número 22, revelações de Jesus Cristo, direcionadas diretamente para o apóstolo João, na ilha de Patmos, preso. A qual existem coisas nesse livro que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que ainda irão acontecer. Você que pode, não se preocupe se você não pode, querido, mas você que pode, se levante em reverência à palavra, em o nome de Jesus. Apocalipse, capítulo de número 22, verso de número 14, já está aí no telão, já está na live. E eu tenho certeza que o Senhor irá falar no seu coração. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm o direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Pois fora dela ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e à resplandecente estrela da manhã. Quem entendeu diz amém. Feche seus olhos. Pai, que o Senhor possa falar no nosso coração, o Senhor possa nos convencer, Senhor, e nessa manhã seja marcado, Senhor, meu Deus, meu Pai, por uma consciência. O Senhor está voltando, e poucos ainda estão dizendo Maranata. Senhor, nós sabemos que o Senhor está às portas, nós sabemos que o céu vai abrir, nós sabemos que temos uma morada, nós sabemos que essas coisas são reais. Mas os tempos passam, as coisas mudam, e nós achamos que o Senhor muda também, que a Tua palavra muda também, e acabamos esquecendo que tudo aquilo que está nessa palavra é verdadeiro. Senhor, falar conosco nessa manhã, é o que eu te peço, em o nome de Jesus. E quem acredita diz amém. Se sente glorificando o nome santo de Jesus? Querido, mesmo que não se fale quase mais, o que está escrito nesse livro é verdadeiro. O céu é real, o céu é uma morada, e o inferno também é real. Muitas das vezes nós preferimos desviar dessa palavra, porque confundimos o texto que diz que o Senhor é amor. Confundimos o que é realmente amor na Bíblia. E achamos que falar de inferno é tanto quanto agressivo, principalmente da lista que o próprio Jesus dá, que ficarão fora de lá. Muitas das vezes nós passamos por esses textos, passamos por esse assunto e não achamos interessante. Há exatos 1 ano, eu estive lançando um livro que fala exatamente sobre isso, dá detalhes exatamente sobre isso. E muitos não querem nem mais ouvir sobre isso. Muitos não é um assunto que vende, não é um assunto que se compra, porque hoje em dia falar sobre inferno é tão difícil de entender que é melhor criarmos teorias de que ele não existe, ou imaginarmos que o inferno é como o mundo prega, que lá vai ser uma grande festa carnal, que lá os desejos da carne vão ser satisfeitos,
E deixa eu te dizer uma coisa, não é isso que a Bíblia fala. Muito pelo contrário. Jesus, capítulo de número 25 de Mateus, ele vai dizer que lá é um lugar de tormento. E que foi feito para o diabo e seus demônios. Nem para nós foi feito aquele lugar. Mas hoje nós vemos isso tão natural. Artistas, influenciadores, pessoas da mídia falando que querem ir para lá. Que preferem ir para lá. Porque o céu vai ser muito sem graça. E nós, como cristãos, paramos de falar sobre isso. Porque nos constrangemos. Porque imaginamos que o julgamento é muito pesado. O julgamento é algo ilusório, fantástico. É algo que vai ser apenas como nos filmes. E querido, isso é real. O inferno, ele existe e é tão verdadeiro, que mesmo antes de Jesus falar sobre ele, Davi já falava. No Antigo Testamento, nós vamos ver a palavra inferno como a palavra Seol, que traduzindo do hebraico é lugar de atormento, lugar de penitência. Davi vai falar no Salmo de número 16 e 18 que lá não tem sossego, lá não tem paz, lá ninguém vai descansar, lá é o lugar onde os mortos são atormentados. Isaías vai falar que lá é um lugar que não se escapa, que não se dá para ir embora. E o próprio Jesus vai dizer que lá não é para nós. Deuteronômio, capítulo de número 30, vai descrever como um lugar que não tem a presença de Deus. Aonde os olhos do Senhor não chegam. E não porque Ele não pode, mas porque Ele não quer chegar lá. Querido, isso é real. Tão real que muitas das vezes nós esquecemos essa palavra. Porque parece que é uma ameaça. Parece que nós subimos no altar para falar sobre isso. Parece que estamos te ameaçando, te constrangendo a se consertar. Te ameaçando a, se você não seguir. Como nós vemos hoje tanto nas redes sociais. Que a religião aprisionou, que a religião forçou, que a religião machucou. Mas será que tudo isso não foi a verdade que fez? E a pessoa não quis mudar? Querido, deixa eu te dizer uma coisa. A verdade é verdade, não importa se acreditamos ou não. Ela é verdade. A verdade não vai mudar pela minha opinião. Verdade é verdade. E olha para o irmão que está do seu lado. Fala, meu irmão, o inferno existe. E tome cuidado, porque podemos ir para lá. É triste ouvir isso, porque parece que todo mundo está no céu. Nós olhamos as notícias. Hoje eu até postei algo sobre isso no Instagram. Que o indivíduo roubou, ele matou, ele fez tudo de errado, mas quando ele morreu as frases são: nossa, mais uma estrela no céu. Nossa, ele vai nos guardar de lá. Ei, querido, existe o céu e o inferno e depois da morte não tem como reverter esse caminho. Existe sim uma morada para os filhos de Deus, mas existe também uma morada para aqueles que não são. E deixa eu te dizer uma coisa, nós fomos feitos para ser eternos. Por isso que Davi fala, é o único lugar que existe realmente a morte, porque lá a morte é eterna. Porque nós fomos feitos para vivermos eternamente, seja com Deus ou não. A nossa carne se vai muito rápido. Nós temos um prazo de validade muito curto, comparado a uma eternidade. E eu te pergunto, o que você tem feito hoje? E aonde você está garantindo o seu lugar na eternidade? Porque Jesus vai dizer que naquele dia vai haver um julgamento. E lá não dá para mudar a sentença. Não tem apelação.
Lá ou é ou não é. O próprio Jesus vai dizer que muitos vão se achegar a Ele e vão dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônio. E Ele vai dizer: aparta de mim, porque eu não te conheço. Isso é real e não é algo para te ameaçar, mas é algo para te conscientizar. Porque a sua vida aqui vai refletir no seu futuro, vai refletir na sua eternidade. E nós precisamos sim sempre estar atentos a isso, sempre estarmos observando isso, porque vai chegar um tempo que não tem mais tempo para mudar a nossa sentença. O céu vai abrir, as nuvens vão se enrolar como um tapete, Jesus vai voltar. E nesse dia não tem mais como mudar o caminho. Tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você escolheu, tudo aquilo que você disse, pensou, está relatado num livro e nesse dia vai ser apresentado num julgamento. Porque nesse dia não tem como falar: ah, mas eu fiz de coração. Não. Porque aquele que tem a espada que reparte as medulas vai estar no tribunal. E ele sabe o que realmente foi. E existem, infelizmente, muitas pessoas hoje se enganando, se auto-enganando, porque o cego verdadeiro não é aquele que não tem visão, mas é aquele que não quer enxergar que esse momento não vai chegar, que as obras são perfeitas. E a própria Bíblia vai dizer que aquele que disser que não tem pecado já está pecando. Querido, isso é verdade, e vai chegar esse dia. Tão certo como nós estamos respirando, Jesus vai voltar. E nós falamos pouco, muito pouco, da condenação desse dia. A Bíblia reflete duas coisas que o inferno tem, que o torna tão perturbador. Primeiro, lá o tempo não se passa. Lá não tem calendário, não tem relógio. Não adianta você ficar contando os dias, porque quem entrou lá ninguém sai. Não tem fim aquilo. Lá não é lugar para Satanás reinar. Satanás é tão miserável que ele não reina em lugar nenhum. Ele não tem governo em lugar nenhum. O Jesus vai dizer que lá é para Satanás. Lá ele também vai ser atormentado. E deixa eu te dar uma dimensão sobre isso. Se um ser que é eterno, é sobrenatural, é um espírito, será atormentado, imagine nós, como vai ser para o ser humano lá. Lá não adianta fazer risquinho na parede, esperando a sentença acabar, porque a sentença não acaba. É o fim pela eternidade. Segunda coisa que torna aquele lugar insuportável: lá não há a presença de Deus. Lá não há o olhar de Deus. Lá não tem repartição de dia e de noite. Lá a glória de Deus não chega, porque assim Ele quis. Lá não tem misericórdia. Lá não tem perdão. É assim que é este lugar. E o problema é que muitos hoje caminham em um evangelho tão superficial, que batem no peito que estão indo para o céu, mas praticam todas as obras daqueles que Jesus já disse que lá não entrarão, que lá não ficarão. Querido, pecado ainda é pecado. Mesmo que eu ou você não concorde, mesmo que as nossas leis não concordem, mesmo que os nossos governantes não concordem, mas você está indo para um lugar que o homem não governa, que as leis foram feitas na fundação e elas não se mudam. Hebreus capítulo de número 11 vai dizer que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e vai ser eterno. Se Ele disse não ontem, é não hoje, é não eternamente. Se Ele disse sim, é sim ontem, é sim hoje, sim eternamente. Se Ele disse que Ele está preparando lugar, Ele está preparando lugar para os seus filhos. E se Ele disse que naquele dia Ele vai abrir um lago de fogo e vai lançar todos que
não o reconheceram lá, ele vai abrir um lago de fogo e vai lançar todos que não reconheceram lá. A Bíblia é clara em dizer que existem coisas e práticas que nos deixarão fora. Não vai ter como remediar isso. Jesus vai dizer, olha, no texto que nós lemos, que ficarão de fora algumas práticas. Primeira delas, os cães. E isso não é os cachorrinhos, não é os animais. São homens que vivem como animais, que refletem o raciocínio de um animal. E quando a Bíblia trata sobre cães, a Bíblia está tratando especificamente uma área da vida, a sexualidade. Porque um animal, ele não tem a consciência do que é fêmea e macho. Ele não tem a consciência do que é pudor ou não pudor. E nos nossos dias, nós vemos muito disso por aí. Querido, Deus, Ele ama o pecador. Isso é inegociável. Não tem como fingir disso e falar que isso não existe. João capítulo de número 3 vai dizer, olha, Ele amou o mundo de tal maneira, Ele amou tanto o mundo que Ele entregou o seu único filho, para morrer, padecer por todo aquele que nele crê. Mas nem todos creram. Ele ama o pecador até o dia do juízo, porque até o dia do juízo Ele está dando oportunidade. Não é como a sociedade diz hoje de nós, que nós somos homofóbicos, nós somos racistas. Não, querido. Mas nós acreditamos na Bíblia. Nós amamos o homossexual, mas nós não concordamos com a homossexualidade. E a Bíblia está dizendo que aquele que pratica é um cão, é como um animal, e lá ficará de fora. Principalmente porque as pessoas em que Jesus diz, no texto de Apocalipse capítulo de número 15, são pecados que são decididos, diferente das quedas. Existem quedas, existem momentos que você não vê a pedra, tropeça e cai. E esses momentos o próprio Jesus vai dizer, olha, não peque, mas se pecar, eu estou aqui. Eu sou advogado, eu perdoo. Levanta, não peca mais e continua. Mas existem pecados que é decidido na carne, no raciocínio. É escolha. E isso não é demônio. Isso não é possessão. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Possessão não faz ninguém pecar. Deixa a pessoa na miséria, na maldição, mas não faz pecar. Porque Satanás não pode fazer eu e você pecar. Ele pode colocar o pecado na nossa frente, mas se ele pecar por nós, quem é condenado é ele, não nós. Porque nós não somos condenados daquilo que nós não temos raciocínio para escolher. Nós somos condenados por aquilo que escolhemos, por aquilo que raciocinamos, por aquilo que decidimos. Ninguém é condenado por uma lei sem a consciência dela. Por isso que Deus envia Jesus. E ao contrário do que imaginamos no Velho Testamento, que Deus era um Deus carrasco, não, Ele estava preparando um caminho, porque se não houvesse Jesus, ninguém podia ser condenado. Ele enviou Jesus para salvar todo mundo que passou, e para nós termos a oportunidade de ser salvos para a frente. Ele não condena ninguém sem que possa ouvir e saber dele. Então deixa eu te dizer uma coisa. Seremos condenados se tivermos consciência daquilo que estamos fazendo. E hoje é raro alguém que nunca ouviu falar de Jesus, que não tem consciência do certo e do errado. Então são escolhas. Ah, mas pastor, eu não consigo. Querido, todo pecado consegue ser largado. O problema é necessário querer. Porque existem coisas que vão até o dia que Jesus voltar. A luta vai ser severa. Você vai precisar lutar todos os dias. Porque todos os dias nós temos a oportunidade de pecar.
E todos os dias precisamos falar não. Querido, quando a Bíblia fala que ficarão de fora, ficarão de fora. Lá não tem como pular muro. Lá não tem como dar jeito. Segunda coisa que fala que ficarão de fora, e isso é tão impactante. Aqueles que praticam feitiçaria. E sabe o que é engraçado? Porque feitiçaria não é adoração a outros deuses. Se fosse, nós não precisaríamos ter no mesmo texto sobre idolatria. Provérbios capítulo de número 6 e 16 vai dizer o que é feitiçaria e vai deixar claro o que Deus toma por feitiçaria. Porque quando nós imaginamos de feitiçaria, nós vamos logo para aquilo que é lúdico. Nós vamos para filmes de bruxa, nós vamos para, personagens que são conhecidos como bruxos e etc. Mas a Bíblia está falando sobre uma ação que gera tanto dano quanto uma magia, como uma feitiçaria, que é a fofoca. Deixa eu te dizer uma coisa, lá no céu não vai ter fofoqueiro. Porque existem 6 coisas que Deus não gosta, mas a 7ª Ele abomina. Porque uma fofoca faz tão mal quanto uma macumba. Para que você entenda. Porque uma fofoca, ela é feita a partir de um desejo de destruição. Mas pastor, é só um comentário, não existe comentário. Se você quer comentar alguma coisa do irmão Felipe, converta para ele. Não é para mim. Se você quer comentar alguma coisa de mim, comenta para mim. Não comenta para o vizinho do lado. Porque se acontece isso, isso é fofoca. E a Bíblia trata como feitiçaria e destrói o ser humano. Porque feitiçaria trabalha para destruir de dentro para fora. E o próprio Jesus vai dizer, olha, se um reino for destruído, de fora para dentro ele se reergue. Mas se for destruído de dentro para fora, nunca mais se levanta. E isso parece tão comum nos nossos dias, que a nossa sociedade fomenta isso. Nós temos revistas de fofoca, nós temos programas de fofoca, nós temos aplicativos de fofoca, nós temos lugares em rede social que só contam fofoca. E parece tranquilo falar da vida dos outros. Querido, mas isso é feitiçaria. Até quando o povo de Deus vai estar cego, indo para o inferno, achando que é santo, está indo para o céu? Querido, porque a Bíblia ela é clara. 2 mais 2 aqui nesse livro é 4. Não é 3. Não é 5. Não é interpretativo. A Bíblia não há interpretação. Você pode interpretar o contexto histórico, você pode interpretar a cultura, você pode interpretar o português, mas você não pode interpretar a revelação. A revelação é clara. A revelação é transparente. E infelizmente na nossa cultura nós temos o chamado jeitinho brasileiro para tudo. E deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que é relacionado a jeitinho brasileiro, a Bíblia diz que Deus abomina. Você pode não concordar, mas jamais você vai poder dizer que você nunca ouviu. Pastor, mas é só um comentário. Comenta para a pessoa. Porque se você é tão corajoso para comentar dela para alguém, você é corajoso para fazer o mesmo comentário na cara dela. Porque isso é ser transparente. Porque é fácil falar dos outros pelas costas, querido. Porque pelas costas não tem ninguém que se defenda. Fala na frente. Ou fique quieto. Eu tenho as minhas opiniões sobre muita coisa, mas as minhas opiniões não precisam ser externadas, elas são minhas. Eu não preciso falar o que eu penso. Eu não preciso comentar o que eu penso, achando que eu estou fazendo certo, achando que eu estou pelo caminho certo. Não, querido. Deus te deu 2 ouvidos, uma boca. Eu não sei por que você usa mais uma só.
provérbio vai dizer, olha, se não sabe o que falar, cala a boca. Porque é melhor você ficar calado do que falar besteira. Terceiro tipo de pessoas que a Bíblia diz que ficarão de fora: aqueles que praticam imoralidade sexual. Adultério, prostituição ainda é pecado, mesmo que a nossa sociedade mostre que não é. Querido, hoje está uma troca de valor gigantesca. Hoje quem são louvados são os ladrões e as prostitutas, porque eles alcançaram sucesso que o mundo diz que é sucesso. Até quando nós vamos louvar esse tipo de gente? Até quando nós vamos achar que algumas letras de música não tem nada a ver com isso? Até quando nós vamos achar que nós podemos assistir qualquer programa de televisão? Até quando nós vamos achar que nós podemos ver qualquer coisa no nosso celular? Até quando nós vamos imaginar que nós temos o autocontrole do pecado, mas estamos pecando? Até quando nós vamos nos fazer de meninos, tomar atitude de meninos para com Deus? Até quando isso vai acontecer? Querido, e o problema é que quando você fala sobre pecado, sempre se levantam os pecadores, e não são para se converter, são para apedrejar. Jesus estava um dia andando pela cidade e uma mulher veio correndo e agarrou as suas pernas. E existiam homens com pedra nas mãos para apedrejá-la. Jesus, olhando aquela situação, a Bíblia diz que ele começa a escrever na areia. A Bíblia não precisa falar o que ele escrevia, porque se nós entrarmos dentro da lei de Moisés e da cultura judaica, quando se pegava um adúltero em adultério, se a mulher estivesse grávida de um menino, esperava o menino nascer e matava ela. Se a mulher estivesse grávida de uma menina, se apedrejava ela ainda viva. E era escrito o nome dos que se deitaram com ela por adultério na porta da cidade, porque era para toda a comunidade saber quem era pecador e quem a cidade não podia encostar, porque se tornaria imundo. Jesus faz algo simples, ele começa a escrever o nome daqueles homens que deitaram-se com ela. E quando ele se levanta, ele diz: ataca a primeira pedra quem nunca pecou. E engraçado que todos os nomes dos que estavam com pedra na mão estavam escritos no chão. E foram embora. Nós temos a cultura da crítica. Querido, eu mesmo já sofri muitas pedras nas costas por pregar sobre pecado. Pessoas que vocês nem imaginam, que conviveram com a gente, que estiveram com a gente, quando ouviram falar do pecado que faziam, começaram a atacar. Eram tão cooperadores, mas quando o pecado é revelado, o pecador tem duas opções: ou ele se arma e começa a dar cabeçada e se revela como bode, ou ele deixa o pastor quebrar as pernas, deixar em cima do ombro para reconhecer que precisa ainda de um pastor. Não tem outro caminho: ou se revela ovelha ou se revela bode. E nós não estamos aqui, e nem ninguém está dentro de uma igreja para cuidar da vida dos outros. O meu interesse com essa palavra é que todos se convertam, que quando chegar naquele dia, eu consiga olhar para o lado e ver vocês. Eu possa apresentar minhas mãos para Jesus e dizer: olha, a tua igreja que você deixou nas minhas mãos está aqui. Não importa se é 10 ou se é 10 milhões. Porque uma alma tem um preço inenarrável para Deus. Querido, chegou o momento de nós se levantarmos contra isso. E Mateus ainda vai dizer, Jesus no Sermão da Montanha vai dizer: olha, se você vê seu irmão errar, vai lá e corrija.
Não é vai lá e conta piadinha. Olha, vai lá e fala pro vizinho. Olha, vai lá e faça fofoquinha. Não, vai lá e corrija. Se ele não se arrumar e você vê ele pecar de novo, chama o líder, o anjo da igreja, e expõe o pecado do irmão na frente dele. E se mesmo assim ele não se corrigir, apenas ore, deixa-o de lado, porque se deixar dentro do aprisco também condena os outros. Se deixar se misturar também condena todo mundo. Uma laranja podre acaba com o cesto todo. E isso é tão pesado que nós achamos que isso é dividir a igreja, que isso é errado, que isso é condenar pessoas. Querido, amar também é corrigir, amar também é tirar. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus andou sempre com quem quis andar com ele. Quem quis andar com Jesus, mesmo o pecador, ficava perto. Mas teve alguns que não quis. Jesus foi crucificado e quem foi o único que seguiu? João. João viu tudo. O único. Existem momentos que a figueira precisa ser balançada. Existem coisas que precisamos passar. Ou o corte ou a poda. A poda é para quem está dando fruto para dar mais. O corte é para quem não produz virar lenha. E isso é Bíblia. Não é as minhas palavras. Isso é o que a palavra do Senhor diz. Isso é a verdade que não se pode mudar. Nós não estamos aqui dentro por brincadeira. Nós não estamos aqui dentro para fazer amizade. Nós não estamos aqui dentro porque somos bonitinhos. Não, nós estamos aqui dentro que é para fazer cumprir o propósito que Deus colocou na nossa vida. Mostrar a glória do Senhor através da nossa vida. Evangelizar, ganhar almas. Mostrar que Cristo ainda salva. Nós não viemos aqui para ficar brincando. Ninguém está aqui para ficar brincando, para perder tempo. E nem para entrar nesse lugar porque não tem nada melhor para fazer. Querido, o mundo tem muito mais entretenimento do que dentro da igreja. A igreja não é para entreter ninguém. A igreja é para convencer o homem do pecado, do inferno e da morte. A igreja não é para ficar brincando, para o mundo ver que nós somos bonitinhos, não. A igreja é para o mundo ver que nós levamos uma salvação nas nossas costas. E nós queremos que todos sejam salvos. Mas para ser salvos, é necessário falarmos dos erros. Jesus continua a dizer, e aí ele vai mais fundo. E ficarão de fora os homicidas. E nós também vamos com a nossa imaginação para aqueles que tiram a vida de um do outro. É claro que o homicídio é condenado e o próprio Deus colocou na tábua das leis. Mas existe uma classe de homicida que não matam fisicamente. E o próprio João vai dizer: qualquer que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, mente. E mentindo comete o homicídio. Qualquer que odeia o seu irmão é um homicida, porque está matando alguém. E qualquer homicida não vai herdar o reino dos céus. Nós achamos que devemos julgar as pessoas e confundimos o que é julgamento. Falar a verdade agora é julgamento, fofocar é comentário. Olha como trocamos os valores das coisas. Corrigir alguém é um absurdo. Os nossos dias isso não pode acontecer. Mas ficar falando pelas costas pode. Porque isso gera popularidade. Todo fofoqueiro anda com um monte de gente. Porque o que mais o ouvido gosta é uma fofoca. E o problema é que fofoqueiro não é o que fala, é o que ouve. Então se você ouve
e fica quieto para não ofender a pessoa, querido, toma cuidado, você está indo para o inferno. Porque é melhor não ofender o seu amiguinho e ficar ofendendo a Deus. Porque Deus você não vê, você não olha a cara dele feia, você não vê que ele pode te condenar. Mas naquele dia, tudo que você ouviu vai ser exposto, na frente de todo mundo. Não, naquele dia não tem como se envergonhar das obras. O mais oculto vai ser exposto na frente de todo mundo, porque isso é um julgamento justo. Porque naquele dia, não tem como você dizer, eu não fiz. Vai ser provado que foi feito. Então não adianta nos escondermos atrás de uma roupa de crente, atrás de um culto de crente, atrás de amizades de crente. Porque nesse dia, não é o que se vê como crente que vai ser julgado, vai ser o que se faz. Porque Jesus nunca disse, olha, você precisa ter a cara de crente. Não, ele diz, você precisa me imitar. As minhas atitudes precisam ser as suas. Você não precisa cortar o cabelo que nem eu, você não precisa fazer a barba que nem eu, mas você precisa ter as atitudes minhas. Você não precisa vestir a mesma roupa que eu. Igreja não é sobre isso. Ficamos tanto tempo perturbados em ficar decidindo se é saia ou se é calça, se corta o cabelo ou se não corta, se raspa o sovaco ou não raspa, que esquecemos que são as atitudes, a intenção. Querido, Jesus está voltando mais rápido do que você imagina. Porque deixa eu te dizer uma coisa, se você acha que Jesus não está voltando agora, você faz parte da classe que Jesus vai vir como um ladrão. Porque a Bíblia fala que Jesus vai vir como um ladrão para aqueles que não estão apercebidos. Mas para quem está esperando, já sabe o dia. Seguindo, nós falamos sobre idolatria. Aí condenamos as imagens. Mas não condenamos, muitas das vezes, a família que idolatramos. Não condenamos a placa da igreja que idolatramos. Não condenamos a amizade que idolatramos. E mais profundo, não condenamos o Cristo que idolatramos. Porque Cristo não quer idolatria, Ele quer adoração. Ele em nenhum momento pediu para ser idolatrado. Esquecemos que idolatramos televisão, programas, comida. Idolatramos roupa, carro, casa. E achamos que está tudo bem isso. Preferimos ferir a Deus do que ferir pessoas. Se você tiver um casamento e uma santa ceia, para qual você vai? Nem precisa responder, porque você vai me dizer, o casamento é único. É um só. E se eu te dizer que a santa ceia também é única? É uma só. E pior, pode ser a última. O que você faz? Idolatramos objetos. E nos idolatramos. 2 Timóteo capítulo de número 4, Paulo vai falar sobre isso. E vai dizer, Timóteo, você não é todo mundo. Porque vai chegar o tempo que eles vão querer levantar mestres para si mesmo. Eles vão querer escolher o que eles ouvem. Eles vão querer escolher a pregação. Mas você não segue esse caminho. Você segue a verdade. Mesmo podendo te excluir, mesmo podendo te matar. Ei, eles vão levantar mestres para si. Vão olhar somente para eles, mas você não. Você não é todo mundo. Gente idolatrando a própria imagem. Gente que idolatra suas qualidades. Querido, essas latências de pecado que nós estamos vendo hoje é a maior comprovação que Jesus está perto de voltar.
Porque Mateus capítulo de número 24, o que prediz todo o livro de Apocalipse, diz que no final do tempo muita coisa ia piorar. Porque o amor iria se esfriar. E a Bíblia não está dizendo do falso amor para com Deus. Porque se você perguntar para qualquer pessoa, ela ama Deus. Mas amar e não obedecer é a mesma coisa que o diabo faz. Querido, a vida humana já não vale mais nada. Se você olhar o jornal, existem esses dias, eu estava assistindo. Eu nem gosto muito de assistir essas coisas tipo Cidade Alerta, essas coisas. Mas estava na Record e eu estava vendo uma pessoa que estava sendo presa porque matou, por ordem de uma pessoa, a outra por 30 mil reais. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. 30 mil reais não muda a vida de ninguém. Nem dinheiro é mais hoje. Se você colocar 30 mil reais em cima do plano real, de 94 para cá, 30 mil reais hoje vale equivalente a 3 mil reais desde 94. Não é nada. Mas matando a outra por causa disso. Não tem dinheiro nem para fugir, para pagar um advogado para tentar sair da cadeia, mas matou. Ei, querido, o amor está se esfriando. Hoje nós temos mais a intenção de se ver um morador de rua atravessar com medo do que ajudar. Ah, mas existe muito engano, pastor. Existe, querido, mas quem paga pelo engano é quem está enganando, não é você. Essa desculpa já não cola mais. Você vê o irmão dentro da igreja, querido, padecendo, caindo. Mas é melhor falar dele do que estender a mão. Você vê pessoas dentro da igreja tirando pedra, machucando as outras. Mas é melhor ser amigo do que ser inimigo. Porque é melhor matar aquele que você não ama do que você ter que sofrer com as pedradas dela. Ei, querido, chegou a hora de realmente a gente entender o que Jesus quer da gente. Chegou a hora da gente entender realmente o que é pecado. Porque ainda pecado é pecado. O erro ainda é o erro. Você querendo ou não, você querendo ouvir ou não, você querendo mudar ou não. Querido, o inferno existe, o céu existe, o julgamento existe. Isso são verdades, realidades que nós não podemos mudar. Você pode não concordar. Você pode achar que Jesus vai vir depois do milênio, antes do milênio, durante o milênio. A teologia que você quiser seguir, pouco me importa. Mas o que interessa é que Ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai vir salvar, Ele vai vir buscar e Ele vai vir julgar. Ele vai vir. Aí nós vamos para aquilo que nós achamos que não é nada. Aqueles que praticam e amam a mentira. Sabe qual que é o maior problema? Que todo pecado, ele se inicia por uma mentira. Um adultério começa com uma mentira. Uma fofoca começa com uma mentira. Existe um fofoqueiro muito famoso no Brasil que dizia que ele aumentava, mas não inventava. Tem muito crente assim. A desobediência começa com uma mentira. A mentira de estar ocupado. A mentira de não conseguir fazer. A mentira de não poder estar. A mentira, e na verdade você está buscando um abismo atrás do outro. Porque eu minto que eu não posso estar, porque eu idolatro a si mesmo e eu preciso descansar. Aí eu preciso sustentar uma mentira com mais uma mentira. E assim sucessivamente. E você diz, é só uma mentirinha. Mas quem vive praticando ama. Se não amasse, não pratica. E quem ama mentira não vai estar lá. Sabe por quê, querido? Deixa eu te explicar uma coisa. No céu a Bíblia fala que não vai ter dor. E muitas das dores que nós vivemos, muitas das dores que nós passamos, elas são causadas por pessoas e não por situações.
Se no céu não vai ter dor, existem pessoas que não vão poder estar lá, porque práticas que lá não vão ser aceitas, situações que lá não vai se resolver lá, tem que resolver aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Chegou a hora de eu e você pensar no que estamos fazendo e qual caminho que estamos tomando. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Cair, todo mundo pode cair. Paulo vai dizer, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Mas esses pecados são decididos dentro do nosso coração. Nós escolhemos eles. Nós optamos por eles. E Paulo vai separar duas classes de pecado no livro de 1 Coríntios. Ele vai dizer, existe o pecado involuntário. Não pensei, falei, está virado, falei. Pensei mal, olhei para o que não era para olhar. E existe o pecado raciocinado, que Paulo vai chamá-lo de iniquidade. É aquele que o meu coração deseja fazer. É aquele que eu gosto. Você pode olhar para mim com cara de assustado. Mas pastor, existem isso? Querido, às vezes você deixou seu pecadinho de estimação lá na porta, está esperando você sair para buscar. Ah, mas pastor, isso me escandaliza. Querido, os maiores escandalizados são os maiores pecadores. Porque pecador que reconhece pecado sabe que é miserável, sabe que depende da graça. Aqueles que se escandalizam se colocam acima da graça, acham que não podem ser corrigidos, que não podem ser confrontados, que a igreja, ela é necessária para te motivar, para te animar, para você conquistar, para você possuir. E querido, igreja não é para isso. Se pregássemos que era revelação, que é para a chave, querido, isso daqui estava lotado. Nós não estaríamos aí perdendo os cabelos para pagar um aluguel às vezes. E é muito fácil fazer isso, querido. É muito fácil. Mas Deus não me chamou para isso. E você não imagina o preço que eu pago por causa disso. Deus não me chamou para esse tipo de pregação, me desculpa. Não foi para isso que Deus me chamou. Já perdi amigos, já perdi família por causa disso. Deus não me chamou para isso. Mas uma coisa eu não aceito perder, que é o meu lugar no céu. Querido, Jesus está voltando. Se prepare, Jesus está voltando. Se corrija, Jesus está voltando. Esteja pronto, preparado. Não seja pego de surpresa. Aqueles que estão vendo sinais sabem que Ele está vindo. E falta isso daqui. Ei, querido, Ele já está em cima do cavalo para descer. Falta tão pouco. As profecias estão se cumprindo numa velocidade tão grande. Querido, há uma semana atrás estavam falando sobre paz em Israel. Nessa semana já está em guerra de novo. Há 2 semanas atrás estavam propondo um tratado de paz com a Rússia. A Rússia já está atacando de novo. Gog e Magog já está se levantando. A última guerra já está acontecendo. Jesus já está voltando. Não há mais tempo a perder, querido. A natureza já está clamando, volta Jesus. Ei, querido, os filhos já estão clamando, volta Jesus. Ei, a Bíblia vai dizer que a terra está requerendo o sangue dos mártires, de quem morreu por amor a Jesus. Ei, já estamos no fim. Não para agora, não desista agora, corrija-se agora. Esse é o tempo de ser confrontado. Esse é o tempo de mudar. Esse é o tempo de mudar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Feche seus olhos por um momento. Meu tempo já se estourou hoje.
Não quero ser o motivo de atrapalhar o seu almoço. Mas eu quero que você saia daqui, querido, com a consciência que Jesus está perto, Jesus está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Ele está vindo, Ele está vindo. E da mesma forma que existe um padrão para ir para o inferno, existe um padrão para ir para o céu. E é isso que Jesus espera de nós. Nós vamos errar, vamos errar. Nós não somos perfeitos. Mas o arrependimento ainda nos leva ao perdão. O arrependimento nos leva ao Senhor. Jesus sempre deixou muito emblemático uma frase: vai e não peca mais. Vai e não pratica mais as mesmas obras. Errou, levanta. Mas não tenha remorso. O remorso vai fazer você pecar de novo. É o arrependimento que muda. Ei, a igreja não está aqui para ver o quanto que você erra. Nós estamos aqui para te perdoar. Nós não estamos aqui para verificar os seus erros. Nós estamos aqui para te perdoar. Nós estamos aqui para te abraçar. Nós amamos o pecador. Mas nós nunca vamos estar de acordo com o pecado. A igreja está do mundo, está no mundo, mas ela não é do mundo. Ei, aqui é um outro lugar. O que decidirem da porta para fora, decidiram, mas aqui é um outro lugar. Aqui não é as nossas leis que estão querendo liberar as drogas, fazer os traficantes de coitadinhos, querendo fazer tanta coisa. Não, não. Aqui ainda o certo é a Bíblia que diz. Aqui ainda quem dá as regras é o Senhor. Ele está vindo. E eu gostaria que você, que precisa entregar sua vida para Jesus, precisa corrigir esse meio de caminho. Querido, nós erramos, mas é necessário nos arrependermos também. Então feche seus olhos, e você que precisa se corrigir, se coloque de pé. Nós queremos orar por você. E tendo a certeza que o Senhor está trabalhando no seu coração, tendo a certeza que o Senhor está trabalhando na sua mente, tendo a certeza que o melhor de Deus está por vir. Ele está preparando uma morada para os filhos. Não é qualquer lugar. Não, 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 não é. Soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá,
está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, ele virá. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Senhor, nós nos arrependemos dos pecados, nós nos arrependemos dos nossos erros. Senhor, estamos te esperando. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor, que nós podemos nos converter cada dia mais, que a Tua palavra possa nos confrontar cada dia mais. Senhor, não é o meu querer, é o Seu que eu quero seguir. Senhor, é o Senhor que comanda a minha vida. Senhor, que neste momento, Senhor, nosso coração seja cheio da Tua graça. Senhor, a nossa consciência seja cheia da Tua graça. Que haja mudança, que haja transformação. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja acrescentado sobre todos. Pai, despedindo o teu povo de regresso aos seus lares. Peça seus anjos em ação, os guardando do mal e do pecado. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, Deus abençoe a todos, amar vocês também para minha alma. Olá, querido, você acaba de assistir um vídeo no nosso canal. Espero que Deus tenha falado contigo, que Deus tenha tocado no seu coração. Tome a liberdade de deixar mais um vídeo aqui para que você possa assistir. Peço a sua ajuda. Curta, comenta e compartilhe para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.